Independentemente das circunstâncias, o justo viverá pela fé. Este é o título do sermão, baseado no livro do profeta Abacuque. No domingo passado, nós vimos o contexto histórico. Hoje, se assim o Senhor nos permitir, iremos avançar no desenvolvimento do livro e as suas aplicações. E é interessante notar que o profeta Abacuque é um profeta diferente dos outros profetas. Na maioria das vezes, Deus levantava um profeta para falar à nação de Israel e até mesmo às outras nações estrangeiras, e nós temos exemplo disso na Bíblia, o profeta Obadias, que profetizou a queda de Edom, e o profeta Naum, que profetizou a queda da Síria, bem como sua capital, Nínive. Então Deus falava através do profeta ao povo, mas com Abacuque foi diferente. Ele falou da parte do povo a Deus. O papel de Abacuque é mais de intercessor do que propriamente dito de pregador. Na verdade, ele não denunciava ou não denunciou o pecado do povo propriamente dito. O maior problema aqui do profeta Abacuque é entender o silêncio e a demora de Deus em permitir a injustiça sem a sua devida punição. Nós podemos verificar no capítulo de número 1 e o versículo de número 2 o clamor e a oração desse profeta, quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Então o profeta ele estava com dificuldade de entender o silêncio de Deus diante da calamidade que o povo se encontrava. Veja comigo, pegue sua Bíblia e acompanhe aí versículos de número 3 e 4, que diz assim: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a injustiça é torcida. Então o profeta estava inquieto com o silêncio de Deus, mas ficou desesperado quando Deus começou a falar. Que contraste! Então a resposta de Deus ao questionamento de Abacuque o deixou mais alarmado do que o próprio silêncio de Deus. Deus estava planejando, eu posso dizer que estava na agenda de Deus, disciplinar o povo judeu. Para isso, ele usaria a Babilônia, a perversa Babilônia, como vara de açoite para com o povo de Judá. A paciência de Deus com o povo de Judá chegou ao fim. Eu posso dizer que o elástico da paciência de Deus já chegou no limite. Ele deu várias oportunidades para que o povo se arrependesse. Deus havia advertido o povo pelos profetas. Ele havia enviado calamidades naturais como a seca, as pragas. E mesmo diante da invasão da Síria ao reino do norte, que é o reino de Israel, o povo de Judá, que é o reino do sul, não se arrependeu, nem sequer tirou lição mesmo com a derrota do povo de Israel, os seus irmãos. Nem a reforma religiosa promovida pelo rei Josias foi suficiente para inflamar o povo, trazer o povo a um verdadeiro arrependimento, e esse arrependimento mesmo contundente e demorado. E é incrível mesmo como muitas vezes não nos arrependemos dos nossos erros, mesmo que vemos ou que estamos vendo o erro do próximo.
Então nós podemos verificar que Deus abençoou a população brasileira, né, nesse momento até de crise dessa epidemia, quando ela teve exemplo o que aconteceu ali na Itália. Mas graças ao bom Deus, ainda não é o melhor, mas graças ao bom Deus, o nosso país reagiu de forma boa diante desse combate ao coronavírus. E é interessante quando nós olhamos para o livro de Romanos, capítulo de número 15 e o versículo de número 4. Ali Paulo diz: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então Deus apresenta ao profeta como um passe, e assim eu posso dizer, de mágica, um novo império, o império dos caldeus, isso é o império babilônico. Em pouco tempo, as duas grandes potências caíram diante desse grande império. Caiu a Síria, caiu o Egito, e logo em seguida, esse povo violento, horrível, estava marchando em direção a Jerusalém. E o próprio Deus, ele tem cuidado de apresentar as características desse povo ao profeta, e assim o profeta apresentar ao seu povo. Veja as características dos versículos de 5 até o versículo de número 11 do primeiro capítulo. Ele diz, o próprio Deus, ele diz que a Babilônia é uma nação amarga e impetuosa, no versículo de número 6. E aí nós podemos ver que esse povo é um povo pavoroso e horrível, no versículo de número 7. O povo conquista todos como a presa conquista a sua presa, né, com muita violência. E é um povo que não respeita ninguém e ainda ironiza as táticas de segurança dos seus inimigos, como aqui no versículo de número 10. Então é um povo que vem varrendo as nações como um vento varre a areia no deserto. Então o julgamento de Deus para com o povo de Judá seria conforme a sua vontade, no seu tempo determinado, e para Deus aquele é o tempo determinado. Por isso o versículo de número 5 diz assim: porque realizo em vossos dias. Era nesse momento em que Abacuque estava vivendo que Deus iria trazer essa grande calamidade ao povo de Judá. Então o profeta Abacuque nos ensina também que é possível vivermos pela fé, independentemente das circunstâncias, ainda que não entendamos o método de Deus operar. Nos versículos de número 12 até o versículo de número 17, o profeta aqui nos apresenta essa grande verdade. Então, diante da resposta de Deus aos pecados de Judá, o profeta expõe as suas perplexidades. Como Deus pode usar uma nação tão pecadora para uma causa santa? Capítulo 1 e o versículo 13 diz assim: tu és tão puro de olhos, e não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Na mente de Abacuque, não pode um Deus santo sentar e assistir o seu povo ser pego como um peixe e arrastado pelas redes dos caldeus e ainda ser pisado como um inseto. Ainda no capítulo 1, dos versos de 14 a 17... assim,
Porque fizestes o homem como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Todos levantam o inimigo como o anzol, pescam de arrastando-os, ajunta na rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura na sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui Abacuque está perplexo, porque o inimigo não apenas prevalece, mas também ele cultua o seu próprio poder militar e ainda levanta seus altares aos seus próprios deuses. Então o profeta ele está em uma crise profunda por ver Deus permitir o inimigo chegar até ao ponto de glorificar a si mesmo. Então, e é incrível como em meio a esse desespero o profeta encontra um alívio da sua angústia, e esse alívio é no conhecimento que ele tem de Deus. Veja o versículo de número 12, acompanhe comigo o versículo de número 12, diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina? Se Deus é eterno, é santo, é fiel, é imutável, é soberano, então a história não está à deriva. Esse foi o pensamento do profeta Abacuque. Deus fez uma aliança com o povo de Israel e ele não muda, porque ele é imutável. O povo de Deus, ele seria protegido e não destruído como os ímpios no final. Então a teologia correta leva a pessoa a passar pelas provações da vida de forma triunfante, mas a teologia errada leva uma pessoa a abandonar a fé no primeiro obstáculo que encontra. Então a teologia errada leva a pessoa a buscar as bênçãos de Deus dentro das igrejas e não o Deus da bênção. Por isso que tantas pessoas abandonam a fé, abandonam o cristianismo por causa da teologia errada, tem um pensamento errado diante de Deus, e um pensamento correto leva uma pessoa a passar de forma triunfante em meio às lutas, em meio às dificuldades. Nós podemos avançar ainda mais. O profeta Abacuque nos ensina que é possível vivermos pela fé, independentemente das circunstâncias, quando confiamos na palavra de Deus. Nós podemos agora ir para o capítulo de número 2. E veja, essa verdade ela se encontra desde o versículo de número 1 até o versículo de número 20, praticamente é todo o capítulo. E agora Deus apresenta diante da sua palavra, e a única coisa que resta para o profeta e o seu povo é confiar na palavra de Deus. Então o profeta ficou esperando ansiosamente a resposta de Deus. Veja no versículo de número 1 do capítulo 2, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa, a minha queixa. E aí nós podemos verificar
que precisamos copiar o profeta Abacuque, ter a nossa torre de vigia, o nosso lugar secreto para a oração. A torre de vigia do profeta Daniel era o seu próprio quarto. A torre de vigia e de Paulo, muitas vezes foi a sua cela, a cela de prisão. Mais uma pergunta: qual então é a sua torre de vigia? Onde você encontra refúgio no Senhor? Qual é o local que você encontra refúgio no Senhor? Quando Deus falou ao seu servo aqui nesse texto, incumbiu de 3 responsabilidades. Veja a primeira, ela se encontra logo no versículo de número 2. A responsabilidade escreve a visão. Capítulo de número 2, o versículo de número 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Então a visão dada a Abacuque deveria ser registrada de modo permanente. Veja que logo em seguida ele diz: grava sobre tábuas. Então ela deveria também ser clara e ainda mais público. O versículo segue: para que a possa ler até quem passa correndo. Então, estando registrado essa visão por escrito, a profecia tem o seu cumprimento garantido. E aí pode até demorar, mas certamente virá. Versículo de número 3 diz essa verdade, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, a segunda responsabilidade que Deus deu ao profeta Abacuque, a primeira é: escreve a visão. A segunda: confia na minha palavra. Olha os versículos de número 4 e 5. Nós podemos verificar que diante dessa visão, o profeta apresenta 2 contrastes quando se fala de confiança. E veja só, o primeiro contraste refere-se aí 2 pensamentos. Então, o primeiro é: o justo viverá pela fé, confiando na palavra de Deus, enquanto o ímpio ele vive confiando em si mesmo, deixando Deus de fora da sua vida, não dando importância à palavra de Deus, mas deixando com que o seu própria consciência, o seu próprio raciocínio seja o governante da sua vida. Mas o justo, ele é governado pela palavra de Deus, ele tem prazer na palavra de Deus. E aqui o ímpio, ele representa os caldeus, os arrogantes caldeus. Veja o versículo de número 4, logo no início, a palavra de Deus diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Então veja só como é interessante, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus declara guerra contra os soberbos. Pedro, capítulo de número 5, 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo de número 5, fala dessa grande verdade. Então, viver pela fé é o tema principal aqui do livro do profeta Abacuque. E também é o tema principal de um outro livro que começa também com H, mas é o livro de Hebreus. E nós sabemos muito bem daquele famoso capítulo, que é o capítulo de número 11, que fala dos heróis
da fé. Então, não somos salvos apenas pela fé, mas também nós podemos verificar que nós devemos viver pela fé. Nós somos instruídos aqui pela palavra de Deus a viver pela fé. Não fomos salvos somente pela fé, mas nós somos instruídos a viver também pela fé. E aí, em 1 João, capítulo de número 5, e o versículo de número 14, diz algo muito interessante quando se fala da fé. Ele diz: esta é a vitória que, olha só, vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? João diz: é a nossa fé. Isto é, pela fé nós vivemos, pela fé nós vencemos, pela fé nós temos a certeza que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Já imaginou? Aqui a fé é o oposto da soberba e a dependência dos próprios recursos, como estava vivendo o povo babilônico. Então Abacuque sabia que o povo de Judá ele teria à frente tempos difíceis e que seu único recurso seria a palavra de Deus e descansar na vontade de Deus. Então a terceira responsabilidade do profeta Abacuque, após receber a resposta de Deus, é: declare meu julgamento. Então veja os versículos de número 6 até o versículo de número 20 do capítulo de número 2. É um texto longo, por isso eu não vou expor, não vou ler todo o texto, mas irei fazer um resumo desse texto. Então, os maus, eles poderiam triunfar por algum tempo, mas o caráter santo de Deus exige a justa retribuição ao mal. O mal não vai prevalecer. Todo pecado terá a sua justa punição. E veja só, fazendo um resumo aqui do versículo de número 6 até o versículo de número 20, o resumo seria: os egoístas receberão o seu castigo. Versículo de número 6 até o versículo de número 8. E acompanhe comigo, isso você precisa acompanhar com muita atenção. Veja nos versículos de número 9 até o versículo de número 11, os gananciosos, eles receberão o seu justo castigo. Os exploradores também receberão o seu justo castigo. Dos versículos de número 12 até o versículo de número 14. Os bêbados também receberão o seu justo castigo. Versículo de número 15 até o versículo de número 17. E os idólatras, aqui Deus não esqueceu desses, receberão também o seu justo castigo. Versículo de número 18 até o versículo de número 19. Então Deus conclui a resposta ao profeta Abacuque, dando-lhe uma grande certeza. Veja que certeza maravilhosa. Versículo de número 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ainda nos Salmos, Salmo de número 11 e o versículo de número 4, o salmista diz da seguinte forma: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos às suas pálpebras
sondam os filhos dos homens. Assim, nós não devemos murmurar contra Deus, nem questionar o que Ele está fazendo. Como servos fiéis, nós devemos simplesmente parar e ouvir as suas ordens. Como diz também em outro salmo que eu gosto muito, Salmo 46, o versículo de número 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E é interessante notar como esse versículo nos dá uma tranquilidade no momento em que nós estamos vivendo nessa pandemia do vírus, do coronavírus. E aí nós podemos verificar que a justiça de Deus, ela será tão implacável que todos se calarão. Do zombador, aqui do versículo de número 6, que fala do zombador, até o próprio profeta Abacuque. Por quê? O versículo de número 14 nos dá essa resposta: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, se você, esposa, é oprimida, maltratada, traída por um marido violento, truculento, saiba que todo o mal terá a sua devida punição. Se você está sendo injustiçado, humilhado, afligido, seja no seu ambiente de trabalho, por um patrão mesmo opressor e desonesto, saiba que toda injustiça receberá o seu justo castigo. Se alguém te enganou, tomou o que era seu por direito, e diante de todas as provas que você apresentou, você ainda perdeu a causa na justiça, saiba de uma coisa: Deus fará justiça. Ele pode até demorar a aplicar essa justiça, mas um dia Ele fará justiça. Abacuque, ele entendeu que cedo ou tarde a Babilônia, os caldeus, os opressores, eles teriam a mesma sorte das suas vítimas. A Babilônia saqueou muitas nações e ela própria seria também saqueada. Os babilônicos haviam derramado rios de sangue, o seu sangue também seria derramado. Esse é um princípio da palavra de Deus, quando Ele mesmo diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo de número 6 e o versículo de número 7. Então Deus conclui aqui sua resposta à oração do profeta Abacuque, dando-lhe 3 certezas. Veja e acompanhe comigo. A primeira certeza, ela ressalta a graça de Deus. Versículo de número 4 do capítulo 2: o justo viverá pela fé. Ela ressalta a graça de Deus. A segunda, ela ressalta a glória de Deus. Versículo de número 14: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E a terceira certeza é a soberania de Deus. Versículo de número 20, tudo isso do capítulo de número 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele está assentado no seu trono e ele tem o controle, ele tem o volante e ele tem o controle de toda a situação, de todas as coisas. Então, diante
dessas grandes certezas que Deus deu ao profeta Abacuque, ele passou da preocupação e oração. Para Abacuque, a situação continuava a mesma. O que havia mudado era o seu coração. Ele estava caminhando pela fé e não pela aparência, né? Ele estava vivendo agora de promessa e não de explicações como ele queria antes. Mesmo diante da sentença, Deus seria a fonte de satisfação do profeta. Capítulo 1, isso é capítulo 3, o verso 1, veja que ele agora passa a ter uma nova atitude. Ele ora, né, e ainda canta. Então, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Então, ele apresenta a sua composição, seu louvor diante de Deus. Capítulo 3, versículo 2, ele tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele ficou alarmado ao perceber que o Deus Santo e Soberano não deixaria de julgar o pecado, seja na vida do seu povo, ou seja na vida daqueles que se prostram diante dos ídolos. Mas o pedido de Abacuque não é por livramento, e nem para que Deus mude o seu plano. O foco agora, ele tira o foco dos homens e ainda das circunstâncias e coloca agora o foco em Deus. A preocupação do profeta é que a obra de Deus, né? Por isso Abacuque orou, porque ele desejava que a obra de Deus fosse bem-sucedida. Deus lhe disse, né, que estava realizando uma obra, capítulo 1 e o versículo 5. Então ele sabe que o Senhor está trabalhando nessa grande obra e ainda está trabalhando nesse mundo. Então o profeta Abacuque, ele pede avivamento e não ausência de sofrimento. O povo passaria por aflições, mas a obra deve continuar viva. Os planos de Deus deveria ir adiante. Por isso ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Então, como é difícil o Senhor avivar sua obra no coração de uma mãe que perde o filho em um acidente trágico. Como é difícil uma pessoa buscar o avivamento, o prazer novamente na obra de Deus, quando o esfriamento domina as suas ações. Se, como Abacuque, você desanimar com a situação de sua igreja, do mundo ou da sua própria vida espiritual, um conselho: separe um tempo para orar e para buscar a misericórdia de Deus. O profeta não pensa apenas nele, mas pensa nele e na sua geração. Mas a sua preocupação é com a manifestação da glória de Deus ao longo da história. Por isso ele diz: no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então o profeta, ele concordava que o povo de Deus merecia ser disciplinado e que a disciplina de Deus seria para o bem desse povo, mas pediu que o coração amoroso do Senhor revelasse a sua misericórdia. Sem dúvida, o Senhor mostrou a sua misericórdia pelo povo judeu, pois o preservou na Babilônia e depois permitiu que um remanescente voltasse para a sua terra e estabelecesse a nação. Então, a visão gloriosa dos feitos de Deus no passado ajuda-nos também a enfrentar o presente, as dificuldades no presente. O povo precisava lembrar, trazer aquilo que dava esperança, né? E o que dava esperança é o esplendor de Deus. Capítulo 3, verso 3 a 5 diz assim: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória só cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz,
raios brilham da sua mão. Ali está revelado o seu poder. Diante dele vai a pertilência segue os seus passos. O Monte Parã, para quem não sabe, é o Monte Sinai. Então, parece que Abacuque está lembrando quando Moisés recebeu a lei, registrada em Êxodo 19, 16 a 19. E nesse momento, quando ele recebeu ali no Monte Sinai, houve trovões, relâmpagos, forte canglor de trombeta, o Monte Sinai fumegava, todos os montes, todo monte tremia grandemente. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Imagina essa cena. Quando o profeta lembra quando Deus tirou o povo do Egito, manifestou de maneira salvadora, revelando o seu poder e glória nas pragas e pestes, e ainda que essas pragas e pestes que devastaram a terra e tiraram a vida ainda dos primogênitos, Abacuque quer, neste cântico, dizer que Deus ainda é o mesmo que sara a terra. Então Abacuque lembra que as nações tremiam diante do Deus de Israel. Versos 6 a 7 do último capítulo. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Então ele usa uma mensagem, uma imagem melhor, dizendo poética, para descrever a marcha de Israel pelo deserto, seguindo o Senhor até a terra prometida. Dos versículos de 8 a 10, nós podemos ver alguns exemplos, desse período, quando Deus abriu o rio Jordão. Veja o versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Então aqui ele não somente mostra quando o rio Jordão foi aberto, mas também um dos maiores milagres, quando Josué estava ganhando a batalha e o sol parou. Então veja só o versículo 11, diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago das tuas lanças. Então a majestade e o poder glorioso de Deus, na intervenção salvadora de Deus em favor de Israel e ainda contra as nações circunvizinhas, é o próximo exemplo dos versos de 12 a 15. Diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobre de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Lembra de Jael? Os outros, com tempestades, avança para que destrua, regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então, tendo realizado o Senhor a redenção de Israel nos dias de Moisés e dos juízes, voltará a fazê-lo na crise atual. Essa era a visão e essa era a crença de Abacuque. Então, o desejo do profeta é animar e consolar os fiéis de Judá. Então, os crentes devem esperar e confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias. Essa verdade é para nós hoje. Então, eu quero concluir com uma das mais belas confissões de fé das Escrituras. Abacuque
encarou o fato assustador de que a nação seria invadida por um inimigo amargo. Isso é fato. Mas o profeta sabia que muitos ainda iriam para o exílio e outros seriam mortos. Então a terra seria devastada, Jerusalém e o templo seriam destruídos e, no entanto, ele declara ao Senhor que confiaria nele, independentemente de quaisquer circunstâncias. Ouça a confissão de fé do profeta. Versículo 16 a 19. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. O que promoveu a mudança tão drástica no coração desse profeta? As circunstâncias não iam mudar. O povo ia ser capturado, muitos iriam morrer, mas a mudança foi operada no coração do profeta Abacuque. Que Deus esteja mudando também a compreensão do nosso coração até diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, trazendo do nosso próprio coração a alegria no Senhor em meio às circunstâncias. Por isso, independentemente das circunstâncias, o justo viverá pela fé.